80% das pessoas não tem a capacidade de resiliência. Sofreu o golpe, sofreu a situação. E aí? Será que você vai? Será que não vai? Você analisar aquela situação? Começando mais um Conexão Científica, esse programa tão relevante para a sua vida pessoal, profissional. Nosso objetivo principal é trazer as referências científicas, as evidências e aplicar no seu dia a dia. Como são 500 mil artigos publicados todos os anos. E aí, qual o melhor artigo, como interpretar, como analisar e principalmente como utilizar? E esse é o nosso papel importante. O Sandro tem essa capacidade, ele estuda, ele vive, ele lê e ele aplica. E hoje, o que a gente vai aprender no Conexão? O que nós vamos realmente aprender hoje aqui? Por isso eu sempre abro com essa pergunta. Tenho certeza que será relevante para você aplicar no seu dia a dia e com certeza você que é profissional da saúde funcional também. É o próximo nível, é a saúde mente e corpo. Exatamente, é a medicina mente e corpo trazida de Harvard para vocês. Fiquem atentos aqui. Então a grande pergunta aqui hoje é: a técnica de relaxamento, de meditação, Relax Response, que é justamente a técnica de relaxamento do Benson, desenvolvida por esse professor emérito de Harvard, ela pode ter implicações na redução de custos com saúde pública? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil são investidos 103 bilhões de reais com saúde pública. 103 bilhões. Será que essa técnica poderia ter um impacto na saúde pública? Vamos lá? Vamos analisar o que foi feito nos Estados Unidos? Que artigo foi esse? Eu acredito que vai ser relevante para todos nós. Vamos em frente? Lembrando sempre, você que está ouvindo aí no seu podcast, você que está dirigindo o seu dia a dia, fique atento, ok? Você que está ouvindo no YouTube, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote suas dúvidas, questões, crie seu mapa mental, porque hoje é aula de verdade. Então vamos lá. Esse artigo publicado na PLOS ONE, um periódico de bastante relevância, em 2017, publicado justamente pelo grupo do Benson, da Universidade de Harvard, da Faculdade de Medicina da UNB, eu já falei da UNB, de Harvard, ainda não, né? Mas estamos chegando lá agora. É justamente o meu autor é o Sterrill, justamente, e aí o Benson é um dos autores deste trabalho. O que ele traz de introdução? Bastante interessante como ele traz um ponto que a gente fala muito pouco, eu vejo no Brasil, relacionado à parte científica. A gente vem ouvindo agora a Sociedade Brasileira de Cardiologia falar sobre resiliência. Eu trouxe esse elástico para vocês. Olha como é que eu tô ninja aqui hoje. Então, o que a gente tem aqui? As pessoas com menor resiliência psicológica e física estariam mais expostas, diríamos, com maior percepção ao estresse. Aí você vai me perguntar, Sandro, o que é resiliência? Resiliência, trouxe esse elástico para vocês de ideia. Então nós estamos aqui, ó. Então esse elástico, pode ver que ele estica, mas ele volta para o seu tamanho original. Então o que a gente percebe? A pessoa tem um problema, tem uma situação no seu dia a dia, a gente percebe, por exemplo, a pessoa que tem uma lesão, a pessoa que tem alguma questão pessoal, ele vai e ele fica. Ele não volta. Então ter a capacidade de voltar para o seu estado é a capacidade de resiliência. Então ele traz isso na introdução e ele traz isso aqui. As pessoas que teriam melhor resiliência, que voltariam para esse estado natural, poderiam ter realmente um impacto em relação à saúde pública. E aí ele traz aqui, os custos com saúde pública são extremamente elevados e as intervenções mente e corpo, que é justamente o programa do Benson, que são justamente dos 3 R's, o R de resiliência, de resposta, de relaxamento. Então, treinar as pessoas para terem a capacidade de assimilarem o golpe e voltar. Então, e aí, tem perspectiva para isso? Você já conhecia essa técnica de resiliência com a técnica de relaxamento do Benson? Essa técnica chamada técnica 3R? Então, o que eles trazem? São importantes os efeitos na saúde mental, fisiológica, melhora do bem-estar e redução com saúde pública. Esse estudo aqui, naquela época, 2015, nos Estados Unidos, trazia 8 bilhões de dólares gastos com saúde pública. Então, essa intervenção poderia ter uma redução
em saúde pública? Vamos lá, vamos para frente. Estão feitas as perguntas, os questionamentos para a gente poder estar evoluindo aqui. Ciente que existe um curso relacionado principalmente com estresse, os grandes cursos com ansiedade e depressão. Então as pessoas buscam muito o médico por isso. Estão estressadas e associados com vários outros fatores, sintomas ligados, por exemplo, a dores nas costas, insônia, refluxo, intestino irritável, desconforto no peito. As pessoas procuram atendimento. Sentiu, já vai. Sentiu, já vai. E aí tem um detalhe interessante, né, que, por exemplo, há um ano e meio atrás aconteceu um fato aqui na minha casa que eu andei na sala e tinha algo molhado no chão. Eu falei, o que tá molhado no chão aqui? Aí o meu filho chegou e falou assim, papai, eu tomei um pouco disso aqui. Eu falei, rapaz, o que é isso? Era o repelente. Eu falei, agora, calma, né? Calma nessa hora. Aí eu fui lá e peguei, né, o que compunha, né, um medicamento e tal. Então, vamos contar a história direito. Eu fiquei naquela hora. Você poderia dizer, vamos embora, vamos para o hospital, e vamos lá, meu filho vai morrer, e aquela situação toda. Eu peguei, olhei para a boca dele, filho, tá tudo bem com você? Tá tudo. Olhei para a boca dele e tal, não tinha nada, aquela coisa toda. Já pensei na mãe, falei, e agora, meu Deus do céu, tô com esse menino. E eu peguei os ingredientes, fui dar uma olhada, respirei, técnica de relaxamento aqui. Olhei os componentes, me deu uma ideia. Liga para o pediatra. Liguei para o pediatra. Cândido, e aí? Aconteceu isso. Ele, calma, já olhou para a boca dele? Tá tudo bem com ele? Vou te passar um telefone, que é o pessoal que dá assistência, intoxicação, tal. Beleza. Liguei. Isso eu tô de olho no moleque aqui do meu lado. Ele ligou. E aí, você sabe a quantidade que ele tomou? Eu falei, não tinha muito. Ele também relatou que era pouco. Eu falei assim, é o seguinte, o nível de toxicidade, ele é baixo. Então, eu sugiro que você fique em observação, né, em relação a ele. Tem alguma queimadura na boca? Não. Ele tem algum relato de desconforto? Não. Precisa ir no hospital? Ele falou assim, não precisa. Se nas próximas 2 horas não acontecer nada, você pode ficar por aí. Aí eu desliguei o telefone, fiquei tranquilo, desci e fui para a piscina. Com a galera toda, que eles estavam até para descer e tal. Cheguei na piscina, pô, você demorou? Por que você demorou? Eu falei, não, meu filho tomou um pouquinho aqui de repelente. É todas as mães. Uau, meu Deus, ele vai morrer. Eu falei, olha ele morrendo lá, nadando lá, ó. Entendeu? Então o que acontece? Sandro, você foi negligente. Ele tá vivo, tá bem, tá tudo ótimo, né? Quantas vezes eu também tive uma dorzinha, ia lá, saía no médico. Aí tinha uma coisa, tomava um remédio. Então isso é o princípio, é entender, será que até que ponto, quantas mães eu conversei, eu dei palestra em escola falando sobre isso. A mãe tinha um problema, não, já leva, não, já toma o remédio, previne que ele está quase com um problema e vamos levar e aí paga a consulta. Isso é custo de saúde. Quantas mães, quantas pessoas estão naquele hospital poderiam não estar indo? Porque a pessoa está lá atendida, é custo. Então ficou claro essa questão? Então vamos lá, fique atento a isso. Ponto fundamental, 80 bilhões os custos 2012, eu falei 2015, 2012. O Brasil hoje é 105, 103 bilhões. E olha só, 90% dessas pessoas sofrem estresse, né, principalmente sofrem algum tipo de estresse, 70% aí das visitas aos médicos, e aí justamente isso vai estar implicando, e aí ele traz um trabalho de 93 mostrando que 80% das pessoas não tem a capacidade de resiliência. Sofreu o golpe, sofreu a situação. E aí? Será que você vai? Será que não vai? Você analisar aquela situação? É muita gente. Se nós estamos falando do Brasil aí de bilhões aí de reais, pensando aí em 80%, a gente vai fazer esse cálculo no final. É muito dinheiro. Será que precisaria de tudo isso? Então, sintomas variados são esses destacados anteriormente. Intestino, irritável, desconforto no peito, dor de cabeça, estresse, dor na coluna, insônia, refluxo, vai buscar um atendimento. Muito bem, está feito aí a questão geral e ele traz a solução. Qual a solução? Medicina mente-corpo. Medicina mente-corpo poderia sim ser uma estratégia, será, para redução de custo? Aumentaria a capacidade física e mental dessas pessoas? Ele poderia, olha só que bacana tá no texto, hein? Ele poderia ajudar as pessoas a assumir a sua saúde. Aí eu botei hashtag, assumir a sua vida, que a gente fala sempre. Hashtag, assume a sua saúde. Será que essa estratégia poderia ajudar você
a melhorar a sua saúde, assumir a sua fisiologia, a própria pessoa ter essa capacidade de interpretação. E ele traz essa técnica 3L para justamente ser investigada, ser mapeada em relação à saúde pública. Muito bem, qual foi o método utilizado? No Instituto Harry Benson, nos Estados Unidos, justamente em Massachusetts, em grandes hospitais dos Estados Unidos, em Boston, eles fizeram um acompanhamento das pessoas de 2006 até 2014. As pessoas chegavam, eram analisadas, tinham questionários, né, e aí eram recomendadas e fizeram o treinamento de 8 semanas, né, desse processo, e aí compararam com o grupo controle. Pessoas pareadas por idade, gênero, sexo, e que não fizeram essa técnica de relaxamento. Eles compararam esses dois grupos e acompanharam esses indivíduos aí por 12 anos. Muito bem. Desculpa, por 8 anos, de 2006 a 2014. E aí como é que foi a intervenção? O grupo foi composto, que fizeram a intervenção, que aprenderam essa técnica, 4.452 pessoas, e o grupo controle era 3 vezes maior do que o grupo de intervenção. Então ficou claro para vocês? Vamos lá. As pessoas chegavam no hospital, tinham essa recomendação, porque nos Estados Unidos hoje 10% da população americana já faz alguma técnica de relaxamento, mas essas pessoas receberam essa técnica 3R, que é a proposta do Benson, esse professor emérito de Harvard, que estuda essa técnica. E aí foram pessoas aleatórias, 13 mil pessoas, 3 vezes acima da amostra que fez a intervenção, e foram comparar. As pessoas, elas tinham religiões variadas, 44% eram cristãos, 0,6% eram budistas, tinham hindus, tinham islâmicos, 10% eram judeus, dentre outros. E qual foi o resultado? É isso que você quer saber, é claro, justamente. O que a gente percebe? É absurdo isso aqui, gente. Isso aqui é alarmante. É alarmante. Redução de 28% das consultas neurológicas, 20% a menos da redução dos sintomas gerais, 11% redução de doenças cardiovasculares, 9% as intervenções relacionadas às doenças psiquiátricas. E olha que loucura, 163% a menos na parte de hematologia e de oncologia. Lembrando, oncologia ligada à questão ligada ao câncer. Então, isso é um alerta. É muita gente. É muita gente que não está precisando ir no hospital, não está precisando ir no médico, não está sendo atendida, muitas vezes porque não tem necessidade. Essas pessoas, e aí tem essa hipótese de realmente ter resiliência. Isso é muito dinheiro em relação à saúde pública. Muito bem. Redução também em 21% de encontros clínicos. Se a gente for pensar isso em nível de população, é gente que não acaba mais. Aqui no Brasil a gente vê as filas das pessoas, nos hospitais, nas clínicas. Então, se você pensar ali daquele grupo, ter lá 100 pessoas, às vezes 20 delas não estariam tendo essa necessidade de um atendimento. Olha que coisa incrível. Vamos lá, extrapolando. E aí ele vai para a discussão do trabalho, lembrando sempre que isso não é a opinião do Sandor, isso não é a visão do Sandor, isso é apenas um intermediário, trazendo as evidências para vocês, ok? Com a minha interpretação, com a minha leitura. A técnica, então, 3R da medicina mente-corpo, ela poderia ter um impacto, gente, menos $2.360 por paciente em média por intervenção, porque os custos são variados, né? E aí poderia implicar de $1.500 a $60.000 em média por ano por paciente. É dinheiro que não acaba mais. É muito dinheiro por ano, né? Pensando nisso. E aí ele coloca 10% dos brasileiros, dos americanos, já tem alguma estratégia voltada para a medicina mente-corpo. 10%. Então, se a gente fosse falar em nível de Brasil, 200 milhões de pessoas, né? Os Estados Unidos já está chegando a 250, quase 300 mil. Estão falando de 300 milhões, 30 milhões de pessoas. É muito pouco ainda. A gente tem que ensinar isso nas escolas, a gente tem que ensinar isso nas clínicas, a gente tem que ensinar isso nos hospitais, nas academias, nas clínicas de nutrição, de fisioterapia, a gente tem que ensinar isso. É pouco demais. Eu não tenho esses dados nacionais, certamente são muito menores, infelizmente, mas são os aspectos ligados à parte
de investimento e também de impacto quanto a isso. Como todo estudo, existem limitações. É importante você destacar o que você tem como melhorar. São ressalvas. O estudo ele foi um estudo retrospectivo, então eles buscaram essas pessoas, foram acompanhadas lá em 2004, acompanharam essas pessoas até 2000 e foram buscar pessoas até 2016. Ele é passível, são bancos de dados. Existiu também um viés em relação à idade, o gênero, o sexo, ou seja, a própria questão do grupo que fez a intervenção, ele coloca que pode ser um viés, mas não impactando no resultado final, ele destaca isso. A própria contabilidade dos cursos, foram cursos, diríamos assim, calculados de uma forma geral. Ele não consegue calcular especificamente. Então foram suposições, foram implicações, então ele não consegue ter a certeza disso, tá ok? Até porque esse não era o objetivo da coleta lá atrás. Outro ponto importante é justamente os pacientes que saem do sistema de atendimento. Então muitas vezes a pessoa tem um atendimento pelo sistema de saúde e ele não volta mais. Ele não volta mais a ser atendido. Isso pode ter sido uma perda amostral também do estudo. E o outro ponto importante, que às vezes os trabalhos têm uma relevância clínica, né, mas não significativa, ou significativa e não clínica. Então o que a gente tem que entender? E aí, qual é o resultado? Ele fala que o estudo ele teve tanto uma significância estatística e ele acredita também em uma relevância clínica para impactar na redução dos custos de saúde pública. Algumas recomendações importantes para a gente trazer aqui para o nosso dia a dia. Vamos lá. Intervenção mente e corpo, ela pode sim aumentar o autocuidado, as pessoas aprenderem a se cuidar, aprender a se conhecer, se é um sintoma, se não é. Ele traz também a importância relativa a custo. Não tem custo, praticamente. É uma técnica de relaxamento, é uma técnica de meditação, onde a gente vai repetir essa técnica daqui a pouco para vocês. Ela tem também uma auto-relação custo-benefício e ele sugere também mais pesquisas prospectivas, ou seja, um grupo de pessoas que começa de fato agora a fazer essa técnica e ela vai sendo acompanhada ao longo do tempo, onde a gente pode comparar dois grupos em relação a essa questão. São as sugestões do estudo. Então essa técnica ela pode sugerir o seguinte, o que acontece? Vamos a alguma aplicação prática do processo. A pessoa está lá e aí está no seu dia a dia, sente alguma coisa, eu estou doente. Então é meio que hipocondríaco. Eu lembro que muitas vezes eu passei por isso. Eu já começava a entupir um pouquinho o nariz, não, vou tomar logo um remédio. Aí eu começava a sentir uma dor de cabeça, não vou no médico. Cansei de ir no médico. Ainda mais eu tenho seguro de saúde, cansei de ir. E eu vejo tanta gente saindo, eu vejo muito no hospital universitário, pessoas que saem de casa para lá. Então ele começa a criar um ciclo vicioso. Médico, remédio, ciclo vicioso, eu estou doente. Aí fica nesse ciclo constante. Ciclo constante, ciclo constante. E cada vez mais surgindo o efeito placebo das medicações. Muitos remédios para depressão. Sabia que, por exemplo, 60% dos medicamentos para depressão tem efeito. Só que placebo, 50%. Então, gente, a gente tem que mudar essa rota. A gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a estudar a causa das coisas. Entender por que eu estou tendo aquele problema. Eu ter calma, eu contar até 10, eu dar uma respirada, como aquele caso do meu filho, outras situações, você analisar a situação. Então isso é uma grande realidade. Quantas pessoas vão ser internadas por infarto? Não conseguem dormir, olha só, insônia. Sempre a gente fala aqui no Conexão, fala nas nossas aulas. As pessoas não sabem dormir, vão buscar acompanhamento, tratamento, vão tomar remédio, vai ter custo. Quantas pessoas, e a gente traz aqui um artigo bem interessante para vocês, do próprio Benção, agora publicado em 2018, meu amigo Flamarion, Alexandre Flamarion de Caruaru, nosso time aqui, profissional de saúde funcional, trouxe para a gente alterações específicas da redução da pressão arterial e também resposta inflamatória e hipertensos após essa técnica. Olha isso, e olha que bacana o que traz aqui. 1.771 genes foram impactados, tiveram uma mutação genética em relação a essa técnica com 8 semanas. E aí, esses genes são específicos do sistema cardiovascular, do sistema de justamente captação de glicose por uma técnica simples de relaxamento, mostrando efeitos positivos em relação à redução da pressão arterial. Gente, hoje o SUS gasta com pressão arterial e diabetes
a grande parte desse dinheiro. E vai ter impacto muito pior por causa dos efeitos colaterais, que são os infartos, são os AVCs, os problemas de doenças de síndrome metabólica. Então, eu estou aqui para abrir a porta, abrir a perspectiva futura em relação a isso. Então, eu trago aqui algumas perguntas para vocês, importantes nesse processo. Você já foi no médico por impulso? Já? Eu já. Levanta o braço aí, fala eu. Então, perceber isso. Outra pergunta. Você tem treinado sua mente? Exatamente, como músculo. Você tem compreendido como funciona seu cérebro? O que está acontecendo? Eu estou com problema, eu estou com a situação, estou lá, minha vivência, minha experiência, o que aconteceu? Então eu tenho um hábito aqui com os meus filhos, eu fazer, por exemplo, eu estou com alguma dor, com alguma coisa, vou lá, faço uma águazinha com sal, uma águazinha com alguma coisa, faço um placebo. Eu ensino até para as mães aqui do condomínio, e ele toma aquilo e fala, papai, mas eu estou bem melhor. Estou bem melhor. Aqui em casa, raro os meninos tomarem remédio. Esse ano praticamente zero, eu nem lembro de ter tomado, eu já estou há praticamente aí 4 anos sem tomar remédio. Cada dia menos. Passei perto de várias vezes, eu falei, eu não vou tomar, eu não preciso, eu me recupero. Aí o que eu faço? Eu vou dormir melhor, vou melhorar minha alimentação, vou dizer não para outras coisas, eu vou fortalecer a minha fisiologia. Eu vou fortalecer a minha fisiologia, como o próprio artigo traz. Eu assumo a minha saúde, eu assumo a minha vida também. E aí eu te pergunto, por isso que essa pergunta é fundamental. Qual vai ser o futuro? Qual vai ser o futuro? Será que o futuro é esse? Você imagina só o Brasil com 103 bi de saúde pública. Qual é o futuro? As pessoas só estão ficando mais depressivas. As pessoas só estão ficando mais estressadas. As pessoas só estão tomando mais remédio. As pessoas estão mais se suicidando. As pessoas estão mais reclamando. Agora, quando sair essa lei da Previdência, nunca vai ter tanta depressão e suicídio. Esses dias teve um caso de uma amiga minha relatando pacientes dela, né, quando ela é psicóloga de uma instituição pública de Brasília, falando que querem se suicidar. As pessoas estão desesperadas. Desesperadas. Eu tenho uma amiga que trabalha, por exemplo, no ML. Ela falou que está tendo mais suicídio do que bala. Morte por bala. Por arma de fogo. Então, esse é o ser humano que a gente está aqui. Então, o futuro, ele é preocupante, alarmante. E a gente tem que começar a mudar ele agora. Por isso que esse programa ajuda você a tomar as ações, a assumir a sua fisiologia. Por isso nós vamos fazer uma prática agora para entender o que é essa técnica. Vamos fazer essa técnica? Vamos entender o que o Benson propôs, onde ele estudou isso lá na década de 60. O professor emérito de Harvard, por 20 anos ele quase foi expulso, quase foi demitido. E não é à toa que a gente está indo agora, nesse final de semana, para lá, estar próximo do Benson, aprender isso mais a fundo, aprender essa técnica, né, de Relax Response também. Vamos lá para essa meditação, para entender o que é essa técnica. Então vou pedir para vocês, o pessoal que está do podcast aí, não precisa fechar o olho, pode fazer de olho aberto. E o Benson sugere você estar calmo, estar tranquilo, conectado com a sua inspiração, onde a gente vai repetir uma palavra, e aí podem ser variadas as palavras, e a gente vai repetir uma em específico, ok? Então todo mundo na postura, sentou, fecha o olho, tá? O pessoal que está dirigindo aí, o pessoal que está ouvindo o podcast, tranquilo, fecha o olho. Se conecta com você mesmo, tranquilo, nesse momento. E aí o Benson fala muito isso, quando surgir algum pensamento, algum julgamento, alguma comparação, você simplesmente repete a palavra paz. E tá tudo bem. Ele sempre retrata essa situação, traz paz, se conecta. Eu vou trazer aqui para você se ancorar na sua respiração, trazendo aí de 5 a 6 respirações por minuto, e inspirando você fala a palavra paz, segura um pouquinho e solta a tranquilidade. Segura um pouquinho. Se você quiser fazer alguma oração também pode, se você tem um mantra pode, não tem problema, os benefícios serão os mesmos. Então inspira, paz, solta tranquilidade. Reduzindo sua atividade simpática, seu mecanismo de luta, de fuga, diminuindo sua atividade de amígdala.
tendo literalmente uma mudança na sua epigenética, alterações nos seus genes, reduzindo sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, diminuindo sua atividade vagal, aumentando o estímulo de córtex pré-frontal. Simples assim. Inspira paz. Segura, solta a tranquilidade. Percebe sua respiração, percebe seu momento presente. Nesse momento, sua frequência cardíaca cai, seu consumo de oxigênio cai, você tem uma proteção dos seus órgãos. Você vai fortalecer sua imunidade. Tem trabalho, Sandra? Tem um monte. Então acredita, repete. Muitas vezes no final de uma aula, você prescreveu, muitas vezes você ensinar para o seu paciente no consultório, você fazer antes de dormir, você fazer com seus filhos, fazer com sua família, você fazer antes de uma reunião. Você perceber o seu corpo. Inspira, expira. Percebe a leveza, a tranquilidade, onde você assumiu sua saúde, você assumiu sua fisiologia, você está ajudando o seu corpo por meio do treinamento mente-corpo. Suavemente, vai abrindo seu olho. Qual a palavra que você descreve esse momento? Você que está fazendo pela primeira vez, você que já vem me acompanhando já há um bom tempo. O Sandro vem acordando assim já há mais de 4 anos. No meu dia a dia, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, planos, projetos. Então, acalmar, me tranquilizar. Então, eu tenho que saber acelerar, mas eu tenho que saber voltar. Eu tenho que saber acelerar, eu tenho que saber voltar. E aqui eu trouxe as evidências para você. As evidências para você assumir a sua vida, a sua fisiologia. Essa técnica já bastante documentada e aqui mais um artigo recente para todos vocês. Quero agradecer muito, Esse Conexão de hoje foi realmente muito forte, muito poderoso, trazendo as evidências, trazendo a prática para você aplicar no seu dia a dia. E eu quero você deixando seus comentários aqui embaixo. O que você sentiu? Qual foi a palavra? Qual foi o sentimento? Qual é a sua dúvida também? Se tiver algum tema que você queira que seja abordado, traz aqui para a gente. Claro, se inscreva no canal, deixa seu joinha também, ative as notificações para estar recebendo de antemão esse material extremamente relevante que vai impactar na sua vida. Esse é o nosso papel. A gente demorou aqui mais de 3 horas para montar e isso, estudar profundamente para entregar algo de extremo valor para vocês. Essa é a nossa responsabilidade. Nós queremos impactar 1 milhão de vidas até 2025. Se a gente impactou uma hoje, já está de bom grado. Esse é o nosso ponto. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito de transformação massiva para vocês. Grande abraço, a gente se vê logo aqui em mais um Conexão Científica. Até logo.